Olá, amigos, amigas, César. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos juntos para mais um episódio do Negócios do Jogo, episódio 6. Hoje eu não errei. Vamos para a nossa musiquinha, nossa vinheta e a gente já começa o papo, que hoje está quente. O ensaio foi bom aqui hoje. Vamos lá. César, bem-vindo. Suas saudações iniciais enquanto eu preparo a edição aqui para o nosso tema. Fala, Rafa, tudo bem? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, para quem vai ouvir pelo podcast, para quem vai assistir aqui pelo vídeo. Vamos lá, vamos falar hoje de publicidade, patrocínio, receitas importantes que estão crescendo e crescem no mundo todo. Acho que isso é importante de começar já essa conversa. Estava preparando aqui, inclusive hoje, estou preparando parte do material do relatório de 2024. E é interessante olhar que para 2020, em 2023 também tivemos aumento, e inclusive no ano passado, né, na temporada passada, na Europa, as receitas que eles chamam de comerciais foram maiores do que as receitas com direitos de transmissão. Então isso é importante, mostrar que assim, tem espaço, o mercado consegue crescer, o mercado tem muito interesse no futebol, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como eventualmente podemos trazer esse tipo de coisa para o futebol brasileiro. Acho que esse é o grande resultado que a gente vai trazer do final desse programa, né? Aí, produção, já no primeira fala já tem um corte, tá? Já fica pronto aí para trabalhar. César, não me assusta você trazer essa informação de que receitas de negócios, patrocínios, publicidade, comerciais, elas vêm crescendo na Europa e a gente vai ver hoje como vem crescendo no Brasil também. E eu acho que uma das razões ela está na própria transformação da sociedade enquanto consumo de mídia, ou seja, cada vez mais fragmentadas estão as mídias, né? Não temos mais hoje só televisão, TV por assinatura e internet, temos muito mais coisa e várias opções em cada uma dessas plataformas. Então, as marcas que sempre buscam seu marketing, sua comunicação por meio de parcerias e publicidade, elas estão cada vez mais atentas a oportunidades no conteúdo. E aí o conteúdo de entretenimento é maravilhoso em todas as suas variáveis. E quando o conteúdo tem os elementos especiais, como ao vivo, como paixão e emoção, que o esporte é rei nisso aí, é fundamental perceber, e a gente tem várias formas de medir isso, o quanto as marcas caminham para dentro desse conteúdo. E aí fica mais uma oportunidade, talvez não de corte, mas para a nossa audiência entender o quão importante é trabalhar bem essa relação entre propriedade intelectual esportiva e seus parceiros. Bom, mas o primeiro ponto aqui, César, já é polêmico. A gente vem discutindo esse tema há algum tempo, e eu confesso que sou chato em relação a isso, porque tem uma ligação com a academia. Eu queria que você explicasse um pouquinho como os clubes tratam a nomenclatura dessa linha de receita em seus balanços, se é uniforme essa nomenclatura publicidade, se tem outro termo usado, se está tudo ali dentro de forma correta, as receitas que vêm da vertical, marketing, comercial e negócios, porque eu tenho uma proposta que a gente já falou em outros eventos, mas eu vou repetir hoje, que eu acho que a gente tem que ecoar essa proposta que pode trazer um benefício muito grande para os próprios clubes no futuro. Rafa, essa é uma dificuldade que a gente sempre tem todo ano para fazer as análises e tudo mais, porque as nomenclaturas nem sempre são as mesmas. Acho que aqui tem uma visão de longo prazo dessa evolução. Há 10 anos era uma confusão, cada um escrevia qualquer coisa, acho que isso foi ajustando no tempo e hoje a gente consegue ter um pouquinho mais de organização nesse dado. Então, a maior parte dos clubes coloca a informação como receita de publicidade. Essa é a nomenclatura mais comum. Alguns, cada vez mais, têm incluído receita com licenciamento, por exemplo, em uma linha adicional. Então, clubes que mostram publicidade e licenciamento, mas isso não é recorrente, não são em todos os clubes. Então, tem sempre um trabalho adicional e há clubes ainda que misturam tudo, muitas vezes licenciamento. Tem clube que mistura licenciamento com sócio-torcedor, outros com direito de imagem. Então, assim, é uma grande confusão, boa parte dos números, mas existe
cada vez mais clubes tentando ir para um caminho de padronização e de abertura dessas contas. Tem clube, o Grêmio, por exemplo, coloca a receita de royalties por venda da sua marca. Assim, tem algumas coisas interessantes acontecendo e que dá para, com o tempo, está dando para melhorar um pouco a análise. Mas diferente do que a gente olha na Europa, onde todas essas receitas elas acabam entrando no conceito de receitas comerciais, né? Receita de negócio, e não publicidade, licenciamento, aparece tudo junto, e é uma ideia um pouco mais ampla do que são essas receitas aqui no mercado europeu, diferente do que tem no mercado brasileiro. Pois é, aí a gente abre em duas coisas. Produção, esse foi mais um corte aí do César, essa parte inicial da explicação de como os clubes tratam em seus balanços, porque aí me traz um gancho para fazer duas propostas aqui. Uma é evolutiva, a gente tem que esperar realmente, cada vez mais os clubes brasileiros exploram melhor as suas receitas comerciais, então vem coisa sempre nova por aí, como você acaba de dizer, sobre a exploração já mais madura no mercado europeu. Mas a minha proposta é a seguinte, os clubes precisam padronizar essas nomenclaturas, essas verticais, essas linhas de receita. Por que eu falo isso? Porque na medida em que são publicados esses balanços, e se há uma padronização de conceito, os clubes podem estudar o balanço do parceiro de competições, dos rivais, e aprender com isso, e ensinar com isso também. Ou seja, criar metas internas para que um clube, entendendo como o outro trabalha as suas receitas, ele pode trabalhar também. A grande vantagem de tudo isso é que todo mundo ganha, César. Por que todo mundo ganha? Porque dificilmente o clube A do estado X vai canibalizar a receita do clube B do estado X. São complementares. Ao contrário, quanto mais bipolar é um estado em termos de futebol, mais chance esses clubes têm de trabalharem juntos e criarem receitas juntos. Isso já vem de muitos anos, inclusive. Quem melhor trabalha isso já há muito tempo são os clubes do Rio Grande do Sul. Estou falando de clubes que têm duas grandes torcidas, dois grandes clubes, né, que trabalham seus produtos licenciados em conjunto, com quiosques separados, mas tendo o mesmo conceito nos shoppings de Porto Alegre, isso já há muito tempo. Então, essa é uma ideia que eu acho altamente plausível, evolutiva dos clubes. Agora, eu pediria que essa nomenclatura fosse para negócio, comercial e negócios, alguma coisa desse tipo, e que lá dentro fossem abertas, eventualmente, em publicidade propriamente dito, patrocínios, e aí poderia até trazer match day, etc, etc, sócio-torcedor, mas que cada um tivesse a sua vida independente enquanto receita e evolução, mas debaixo de um guarda-chuva de negócios integrado. Isso é uma ideia. Não tem uma aplicação no sentido de trazer diferenças financeiras e de análise da evolução do clube, mas do ponto de vista de evolução de negócio, benchmark, conhecimento, eu acho que poderia ajudar de alguma forma. Faz algum sentido para você ou você, como especialista nos números, discorda? Não, eu acho que faz sentido. Facilita muito no entendimento, porque, primeiro, né, eu tenho que somar um monte de coisas para levar tudo para a mesma receita, então isso ajuda, eu e qualquer um que for fazer essa análise teria que fazer isso. Então, se eu não tenho que somar, eu evito erros, né, que é somar coisas que não deveria. Então, se já vem tudo padronizado, na mesma conta, com o detalhamento que for preciso fazer depois, muito melhor. Mas aí eu tenho dois pontos aqui para complementar, né? O primeiro essa questão de trabalhar em conjunto, ela é até óbvia, à medida que você não disputa o mesmo público, né? Você não disputa o mesmo torcedor entre dois. Talvez no futuro, com desempenho, a sua base de torcedores vai mudar, como historicamente sabemos que leva tempo, mas muda. Mas o de hoje, você vai vender para a mesma pessoa, não vai vender para a mesma pessoa, você vai vender para 2, 3, 10 pessoas diferentes. Então, fazer em conjunto, ou pensar em conjunto, é até inteligente. E segundo, vou dar um exemplo, eu não sei se existe, mas existia na área financeira uma associação, entre aspas, um grupo de encontro mensal dos CFOs dos clubes, onde eles compartilhavam experiências, expectativas, o que estavam fazendo e tudo mais.
não custa nada que na área comercial, na área de marketing, na área de negócio, você também tem esse tipo de ação para desenvolver estratégias e oportunidades em conjunto, porque isso faz com que a indústria cresça. Então, claro, imagino que tenha, espero que tenha, não conheço, mas seria muito bom até padronizar, ajudar o mercado a entender, porque, de novo, quanto mais o mercado entende, o mercado não sou eu, não é você, mas o mercado são os parceiros, os patrocinadores, todo mundo que se interessa em participar do futebol, quanto mais esse universo entende os números e entende de onde vem o dinheiro, mais interesse desperta para que ele participe da estrutura, né? Então, acho que essa seria seria importante para os clubes continuarem desenvolvendo as suas receitas comerciais. Então, produção, fica aí mais esse corte, mais essa dica para a gente propagar nas redes sociais, para ver se a gente sensibiliza os clubes e seus executivos. Lembrando que ninguém está dizendo aqui que os clubes não fazem boas coisas, ao contrário, fazem, a gente deu alguns exemplos. Claro. E a gente vai entrar agora aqui em alguns números, vai olhar o relatório do último ano dos convocados e a gente vai ver que existe uma evolução relevante. E uma última coisa em relação à questão do... Você falou de fazer as contas e fazer as contas certas. É importante que isso valha para todos os clubes. Então, se tiver o padrão, você não erra em um ou dois, você acerta em todos. Né? Essa é a grande vantagem. César, na nossa introdução, no seu bom dia, boa tarde, boa noite, você falou de performance ao longo dos anos, principalmente falando de Europa. Enquanto eu preparo aqui o material para a gente entrar no Brasil, eu queria que você dividisse com a gente, aí morando já fora há 6 anos, o que você vê de tão diferente nesse território que a Europa pode nos ajudar, e depois a gente amplia um pouco mais esse espectro. O que mais me chamou a atenção foi, nesses 6 anos que estou aqui, foi a forma como o clube, parceiros e torcedores se relacionam muito além da camisa. Então, existe uma série de ações entre parcerias de ativação entre patrocinadores que não estão aparentes, clube e torcedor. Eu vou lembrar de um caso que era engraçadíssimo, isso me chamou muita atenção logo que eu cheguei na Itália, de uma propaganda de uma empresa de massa, né, de pasta, que patrocinava a Juventus, e ela colocou num spot de TV os jogadores cantando o tema da marca. Então era engraçadíssimo você ver jogadores de diversas nacionalidades cantando o tema da marca, participando, o Cristiano Ronaldo, na época, falando, vendendo pasta na TV italiana. É uma marca que, se você não sabe, se não tem esta ativação, você nem sabe que ela está associada ao clube. Mas tem a ativação, tem o processo. Então, o clube consegue explorar muito melhor a sua marca, além da simples exposição na camisa, da exposição na placa, ou seja, você tem uma série de oportunidades de desenvolvimento que no Brasil nós não vemos. Nós vemos os clubes utilizarem muito pouco esse tipo de relacionamento para impulsionar a marca e para que a marca se vincule de alguma forma ao clube e ao torcedor. E aí, quando a gente olha esse gráfico aqui, até para ajudar e seguir na conta, aqui é o gráfico de receitas totais ainda de 2022, o que a gente vê aqui de 2022, o resultado tinha sido muito parecido com 21. Então, um número muito semelhante, o crescimento de receitas totais praticamente zero, de um ano para outro, 0,7 de crescimento, é praticamente zero. Isso. Então, a gente vê aqui, e aí vai ser interessante a gente mostrar depois a de publicidade, justamente para mostrar o efeito dela nessas variações todas. É aí que a gente vai, mas deixa eu voltar aqui num ponto, até porque isso tem sido talvez o território que eu mais atuei logo que cheguei nessa indústria lá atrás, em 2001, 2002. Eu não sei por que eu nunca consegui rastrear, César, essa questão aqui no Brasil de se confiar tanto na exposição de mídia em detrimento de fazer mais coisa em relação ao patrocínio e à parceria. Porque, em momento algum, ninguém nunca disse que era só exposição de mídia. Por outro lado, a gente também entende que no patrocínio, cada marca tem um objetivo. Tem marcas mais maduras, marcas menos maduras, mais novas. Então, agora mesmo a gente vive o momento de um segmento de mercado cujas marcas são
basicamente desconhecidas, e a gente vai falar disso lá na frente, então elas podem confiar muito na visibilidade que o futebol dá, que é uma visibilidade de massa. Quando eu trabalhava na Infomídia, a gente media a exposição de mídia dos esportes, a gente fez um estudo durante 10 anos, e tudo que se falava de esporte na mídia, 62% era futebol. O resto era dividido em todos os outros esportes. Quando você colocava valor de mídia nesse conteúdo, a força do futebol subia para 75% do bolo. Então, todos os esportes tinham 25% do valor daquela mídia. Trocando em miúdos, futebol estava muito mais na TV aberta, que vale muito mais do que os outros, tá? Naquele período. Então, quando é futebol, ainda vale você ter confiança na visibilidade. Mas a gente tem um curso também que a gente começa dizendo esporte, uma plataforma completa de comunicação. E é como você disse, um conceito de patrocínio que a gente tem nesse curso, que a gente criou, patrocínio hoje é uma mera licença para você acessar e criar conteúdos. Que é basicamente o exemplo que você deu e a gente não combinou isso. Uma marca de pasta, talvez não tão conhecida quanto outras, patrocinou a Juventus, e ao patrocinar a Juventus, ela precisou comunicar esse patrocínio, criando um conteúdo por meio de uma história publicitária, de um filme publicitário. Então, esses conceitos, desculpe se eu me alonguei um pouco, é importante a gente fazer essa crítica e esse meia-culpa ao nosso mercado, porque apesar de termos crescido, apesar de termos hoje marcas muito conscientes e clubes e entidades esportivas também que são propositores de geração de conteúdo, de publicidade, de promoção, de ativação, a gente ainda tem um território muito grande a seguir. É importante, talvez a gente consiga fazer algum corte aí dessas duas falas, a sua e a minha, mas é importante a gente colocar isso, porque ao longo desses anos, César, são tantas histórias que você ouve, são tantas críticas sem muito sentido, sabe? Eu, quando trabalhei na Infomídia, a gente era criticado porque achavam que a gente estava dizendo que o retorno de mídia era só o que valia. Não. Era uma empresa que vendia monitoramento de mídia. Ponto. Ao contrário, a gente incentivava que as marcas fizessem mais coisas. Sabe por quê? Porque nos próximos capítulos do episódio de hoje a gente vai ver isso. Existe uma palavra mágica no patrocínio, e essa palavra mágica ela precisa ser permeada em todas as cabeças. E a gente vai ver o porquê logo aqui. Então, eu vou mudar de slide, só para a gente avançar nesse raciocínio do crescimento da publicidade. Então, aqui são as receitas recorrentes que cresceram muito mais do que as receitas totais. Aqui tem um 8,7. Se você quiser falar rapidinho, depois já passo para o outro slide que a gente vai falar. Aqui esse número é o número 100 venda de atleta, né? Então, de fato, a venda de atleta, ela equalizou ali o crescimento. Se eu tiro a venda de atleta, a receita cresceu mais, né? Então, significa que a venda de atleta foi menor de um ano para outro. E aqui mostra que as receitas todas cresceram, tirando essa de negociação de jogador, cresceram quase 9%. Ou seja, um número bom em termos reais. Agora vai ser legal a gente olhar depois a de publicidade, justamente para ver o impacto dela e destrinchar um pouco esse número, porque ele é interessante. Agora, aí está, você pediu, está aí. A gente vê aqui em cinza, a receita de publicidade é aquele cinza mais escuro ali. Então, a gente vê que ela tem um pico ali em 19, depois em 18, 19, aí em 21 ela piora, 22 ela volta a crescer. Então, tem algumas... É interessante observar esse comportamento, porque mostra, de fato, que nós temos um direcionamento de recurso, isso em termos reais, tá? Um direcionamento de recurso do mercado publicitário para dentro do futebol. Depois vamos mostrar mais só de publicidade, que aí tem uma movimentação, e aí tem um número que eu gosto lá, que é... Pode passar, passa aqui a apresentação, que eu acho que tem um número bem legal lá na frente, que são as receitas só de publicidade, está bem lá na frente, que tem um comparativo entre o que se investe em publicidade no Brasil e o que os clubes recebem
de receita de patrocínio, publicidade, enfim, dessas receitas comerciais. Eu acho que eu acho que é antes, César. Não, é depois, é lá na frente no tópico de publicidade, pode ver lá. Ah, é lá na frente? É que o relatório tem muita página, então a gente... Ah, mas deixa eu só voltar num ponto aqui, que agora eu tenho uma dúvida. Pela legenda aqui, você está vendo o mouse aí? Estou vendo. A publicidade não é essa aqui? É a cinza... É isso aí, a segunda, essa mesmo, a cinza clara, isso. Então, eu queria só colocar um ponto aqui, e aí eu já vou lá para frente para te devolver a palavra, que é uma forma bem simples de olhar os dados, mas a gente olhando aqui esse corte que você explica muito bem por que cortou em 2018, justamente para pegar 2 anos cheios, né, sem problema de pandemia. O que eu vejo aqui, César, na evolução das receitas não recorrentes? Ou, desculpe, nas receitas totais. Eu vejo que a receita de publicidade, comparada com as outras, é a que tem um movimento mais positivo. Porque se você olhar de 18 a 22, direitos fica ali na casa do 40, numa tendência pequenininha de queda, alguma coisa desse tipo. Negociação de atletas também com a tendênciazinha de estabilidade. Quando você olha a bilheteria, ela cresceu 1% ali naquela toada de estabilidade. Outros a gente nunca sabe muito bem o que está com a tendência aqui mais severa de queda, com 3 pontos percentuais. Por outro lado, quando a gente volta para a publicidade, nós temos mais 7 pontos de tendência de crescimento. Eu acho que tem um alento aqui, né? A gente sabe, eventualmente, que alguns segmentos de mercado acabam, de tempos em tempos, né, inflacionando o mercado com grandes patrocínios, mas se a gente olhar para a publicidade aqui, muito além do patrocínio, eu acho que tem um indicador aqui de para onde os clubes podem seguir, não? Natural, porque, de novo, receita de transmissão está dada, você tem muito pouco para fazer. Então, era uma receita estável, de certa forma, que é só dividida de uma maneira diferente. Quando você pega a negociação de atleta, é muito individual, e aí você tem menos controle sobre isso. Bilheteria cresce e é um trabalho importante que os clubes têm feito. Agora, essas receitas de marketing, publicidade, a gente olha aqui, olha como elas crescem de fato. Aquele número que você coloca de estabilidade são esses 3 anos aqui, 18, 19 e 20, ali na casa dos 700, pouco mais de 700 milhões de reais ano. Depois, em 21, ela tem um grande salto, em 22, ela tem outro grande salto. Né? Claro, a gente vai olhar depois, tem alguns impactos aqui, algumas coisas que justificam. Então, por exemplo, Red Bull Bragantino, o número não está claro do balanço porque eles não divulgam da maneira correta, mas tem uma enxurrada de dinheiro da empresa no clube, então isso também ajudou a alterar. Tem um comportamento muito incisivo do Flamengo do ponto de vista de aumento de valor das suas receitas. Enfim, tem alguns pontos aqui que fazem com que esta receita impulsione essa receita. Mas é uma tendência de crescimento. A hora que esses clubes trazem mais dinheiro, isso muda o valor do mercado de qualquer outro clube. O mercado tem um crescimento e a gente vai ver que todos eles acompanham. E uma coisa que eu acho interessante é nessa tabelinha aqui, nesse gráfico mais de baixo, à direita, que tem os números de investimento publicitário, que é tudo de publicidade que o mercado recebe no Brasil, né, todo investimento publicitário, e eu faço uma comparação com o que o futebol recebe também desse mesmo tipo de receita. Nota que cresce, né? Então você vem lá de pouco mais de 1%, já vai bater a casa de pouco mais de 2% de tudo que o mercado direciona para futebol, para publicidade, vem para o futebol. Uhum. Então, ou seja, o futebol tem recebido um pedaço maior ali do todo. E aí, para o relatório que a gente está preparando aqui para esse ano, quando eu pego, já vou dar um spoiler aqui. Quando você pega na Europa, esse percentual é da ordem de entre 4% e 6%, dependendo do país. E nós ainda estamos em 2 e pouco. Ou seja, tem um espaço aqui de crescimento muito importante, que é para tentar, no mínimo, se aproximar do que outros mercados fazem em relação à publicidade de futebol. Aí, produção, mais um corte. Deixa eu dar uma outra leitura aqui interpretativa dos números, porque a publicidade brasileira ela é reconhecida
mundialmente por sua eficiência, por sua criatividade. Isso vem de um país que ainda tem uma dependência em termos de volume, alcance muito grande de publicidade na televisão aberta. E eu vejo, mesmo com essa diferença que você cita, de 2 e pouco para 6%, eu vejo isso como altamente positivo para nós. Por outro lado, fica aqui talvez mais um corte, é uma oportunidade muito grande dos clubes colocarem mais energia nesse relacionamento com o mercado. E digo mais, na medida em que eles conseguem, por meio dessas receitas de publicidade, patrocínio, negócios, etc., diminuir a distância para os direitos de televisão, ou seja, diminuir a dependência desses direitos de televisão, eles vão ter muito mais tranquilidade para gerir o clube como um todo de forma estratégica. Fica aqui, de novo, mais um insight positivo para a turma. Exato. Não, exato, é isso mesmo. Assim, quanto mais amplo for o leque de origens de receita, melhor. O futebol cada vez mais é mais caro. E ele é mais caro porque você tem mais receitas. Então, quanto mais você distribuir a origem das suas receitas, muito melhor. Você não fica dependente de um único parceiro, você aumenta as suas possibilidades, você consegue melhorar seu orçamento. E este relacionamento com o mercado, da exposição da marca, ele é fundamental. Vamos lembrar também outra coisa, né? O Brasil é um país muito jovem, que tem uma série de outras exposições de mídia, de investimento de publicitário. Então, tem muita coisa online. Quando você vai para a Europa, isso já é mais enxuto, então o futebol acaba recebendo um pouco mais de direcionamento, porque nem todos os mercados investem tanto no online como se investe no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos, dado as características da sociedade. Enfim, acho que tem um trabalho sendo feito aqui. E aí, César, tem um ponto também que você trouxe quando você cita os Estados Unidos, tem um ponto aí que é fundamental nessa equação, e é por isso que eu sempre defendo essa parte de negócios dos clubes, porque é onde eles podem ter um pouco mais de controle de variáveis que, por exemplo, na parte de direitos de televisão não tem. Porque se o mercado comprador estiver em baixa, não há milagre a ser feito. Né? Você não consegue, na janela, mudar tanto. E não tem tantos parceiros assim. Mas nos negócios e no mercado tem. Então, o que eu quero dizer? Na medida em que o futebol amadurece na proposta, as marcas também amadurecem no interesse de compra. E isso vira histórico. Nos Estados Unidos é mais maduro, por quê? Porque grande parte das empresas que patrocinam, elas não estão por acaso. Elas têm um pilar dentro das suas estratégias de marketing, que é o patrocínio. E não é o patrocínio só no esporte, tem outros tipos de patrocínio também. Então, dada a relação que os Estados Unidos têm umbilical com o esporte desde a escola. Então, hoje, grandes empreendedores, grandes donos de empresa, grandes famílias tiveram algum profissional de esportes na sua família, ou jogaram no college, ou foram profissionais não tão destacados. Então, a gente precisa caminhar para esse nível de evolução. De novo, aqui são elogios e são insights positivos, a gente tem evoluído, a gente tem cada vez mais cases, mas aí eu fiz uma coletânea aqui para dividir com você e também ouvir as suas memórias e lembranças, acessando aqui as nossas bases de dados, de marcas que patrocinaram e segmentos de mercado que patrocinaram o futebol de 18 anos para cá, ou seja, de 2006 para cá. A gente teve um período muito legal das marcas de eletrônicos. Nós tivemos LG no São Paulo, Samsung no Corinthians. Só no São Paulo a LG ficou 10 anos, foi uma relação muito vitoriosa. Tivemos Panasonic, tivemos sempre Toshiba, né? Tivemos aí antes a Parmalat, Pirelli. Pirelli puxou a fila, depois teve Continental, Bridgestone patrocinando também, não clubes, mas patrocinando eventos. Tivemos aí, no meio do caminho, óleo e gás, né? Com Petrobras, com Lubrax, com Liquigás, com Supergasbras. Tivemos um pouco a área médica de planos de saúde com Medial, Unimed. Tivemos alguma coisa de montadoras com a Fiat, que teve por um período patrocinou 5 clubes no Brasil.
né? Inclusive, eu, quando trabalhei no futebol, fui patrocinado pela Fiat, né? E depois até posso contar algum case interessante dessa época. Aí tivemos uma onda, né, de bancos, né, bancos tradicionais, como Caixa, BMG, tivemos bancos digitais, como o Banco Inter, BRB agora com digital com o Flamengo, B2S com o Flamengo. Aí temos também consignados, né, créditos, bancos diferentes, como Crefisa e outros que estão por aí. E agora chegou aquele segmento mais novo, que é o segmento de apostas, que está aí por se regulamentar no Brasil. E o que aconteceu nesse período todo? Qual é uma análise que eu quero dividir com você, César? Nós tivemos muitos segmentos altamente tradicionais, altamente sólidos, que geram muita riqueza, que geram muito faturamento. E, ao longo dos anos, essas empresas trouxeram saltos nos valores dos patrocínios no futebol. Isso me preocupa um pouco, porque hoje a gente vive uma realidade que saiu lá da LG, da Samsung, Panasonic, Caixa, bancos digitais, e agora chegamos na aposta. Então, a gente tem que ter pelo menos 3 saltos aí. E esse último salto é público, né? Todo mundo está vendo, todos os clubes batendo recordes de valores de FIIs de patrocínio. E eu não estou vendo esse salto, apesar da gente estar otimista, eu não estou vendo esse salto na relação e na continuidade dessa relação. O que você lembra desses últimos 18 anos? Como você vê, dentro da sua forma de pensar, essa evolução? Se concorda um pouco comigo, se concorda muito, se não concorda nada, qual é a sua visão desse mercado que tem investido no futebol? Bom, você trouxe uma linha do tempo interessante aqui. Quando você falava, tinha algumas coisas que me vinham à mente aqui, muito relacionadas ao futebol, mas à economia, de certa forma, né? Como o país se desenvolveu nesse período. Então, vamos lembrar, nesse seu começo ali com os eletroeletrônicos, o quanto a economia passou a ser uma economia de maior consumo, de aumento no consumo. Então, o primeiro movimento foram lá dos eletroeletrônicos. Aí você passa para um momento de consumo mais de alimentos ou de outros produtos, né? Você chegou a falar de Batavo, por exemplo, marcas de consumo direto. Sim. A própria Parmalat, enfim, tudo mais. Ou seja, você tem... É tudo muito ligado à questão do consumo, veículos, né? Fiat. Bozan, isso. Ou seja, você foi crescendo, mudando o perfil dos patrocinadores, na minha percepção, conforme a economia ia amadurecendo. Então, você já não precisava mais fazer tantas campanhas de eletroeletrônico, porque as marcas já tinham se consolidado. Aí você vai para campanhas de outros produtos que precisavam de um pouco mais de visibilidade. Aí você entra depois na época dos bancos digitais, que precisavam de total visibilidade, porque eles começavam um processo de acesso ao mercado. E aí você entra agora na época das bettings, que são empresas que precisam chamar atenção num mercado completamente novo e extremamente pulverizado e concorrido. Ao mesmo tempo, eu vejo que, ou seja, numa economia mais madura, mais estabelecida, você vai usar o futebol, ou usa o futebol muito para chamar a atenção de mercados novos e cada vez mais diversificados em relação a uma economia estável. Agora tem outro ponto, né? Nessa história toda, a gente deixa de ter marcas um pouco mais, eu não vou chamar de nobres, mas marcas mais internacionais, que a última vez que nós tivemos foi mais ou menos naquele período de LG, Samsung, Panasonic, e migra para um modelo de marcas cada vez mais locais. Tem muita gente que reclama que o Brasil não atrai, eu queria ouvir depois de você um pouco isso, não atrai tantas marcas estrangeiras, marcas de grande nome, grande porte. Mas se você olhar o futebol na Europa também, em geral, as marcas são locais, né? Tirando os clubes muito globalizados, aqueles 20 clubes globalizados, os outros todos têm marcas locais. O futebol fala com o público, com o seu público próximo, né? Não fala com o público do mundo inteiro. Então, é natural que você migre para empresas, na minha visão, para empresas mais localizadas e cada vez mais desconhecidas, à medida que ele é uma fonte de exposição muito grande. Então, essa linha de tempo que você montou aí e esse comportamento do perfil das marcas me chama a atenção muito por conta disso. César, muito bem lembrado. Você trouxe 2 pontos fantásticos. Primeiro,
essa linha comparativa da evolução dos segmentos de mercado com o crescimento da economia, e depois essa bola maravilhosa, essa assistência que você deu para falar dos tipos de patrocínio e dessas críticas que acontecem aqui no Brasil. Vamos lá. Tem que voltar um pouco o que a gente já falou hoje. O Brasil ele ainda tem uma força muito grande na mídia de massa da TV aberta. Quando a gente fala dessas marcas globais conhecidas, a gente acerta em cheio o cerne do patrocínio, da proposta do patrocínio e aí sim do valor da visibilidade de marca. Porque o que é que acontece? Por que a Coca-Cola não patrocina o Corinthians? Porque a Coca-Cola não precisa do Corinthians, como não precisa do Bahia. A Coca-Cola precisa do COI, precisa da FIFA, para fazer relacionamentos de alto valor agregado. Tanto é que, quando ela patrocina os Jogos Olímpicos, ela não tem visibilidade de marca. Ela tem que comprar tudo que ela quiser dar visibilidade de marca. Então, as grandes marcas conhecidas, como você falou, acho que você usou o termo certo, isso não foi ensaiado, elas não vão patrocinar os clubes. Elas vão patrocinar, eventualmente, grandes competições, como a Copa do Mundo, como os Jogos Olímpicos, como a UEFA Champions League, como a Libertadores. A Libertadores tem marcas globais. Tem marcas globais conhecidas, porque essas marcas querem usar dos equipamentos, querem usar do prestígio das competições para fazer relacionamento de alto nível e promoção para seus usuários. Aí, quando você fala marcas globais desconhecidas, aí elas vão para os clubes. Por quê? Porque e aí eu teria como provar, se alguém quiser conversar sobre isso, a velocidade que o esporte constrói marcas, né, desconhecidas. E aí a gente fez um estudo uma vez, e você, de novo, sem ensaiar, deu uma bola quicando. Você pega 10, 15 clubes que têm visibilidade global na Europa, de peso, como Manchester City, United, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e assim sucessivamente. Essas marcas, por jogarem quase sempre a Champions League e por serem protagonistas nos seus campeonatos nacionais, eles têm marcas que precisam crescer muito rápido, globais. Aqueles caras que beliscam, eventualmente, a Champions League, têm marcas continentais, europeias. Aqueles clubes que ficam ali numa Liga Europa, numa coisa, ou talvez ali não tentando beliscar alguma coisinha, tem marcas nacionais. E aquele cara que briga para não cair, ele tem marca local, regional, ali dentro do país dele. Isso não muda. Isso é assim, porque a relação é de alcance e volume e constância dessa visibilidade. Então, as marcas super conhecidas, elas estão em outra dimensão de patrocínio. Elas correm menos risco ao patrocinar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, uma Libertadores, do que patrocinar um clube que pode ter algum tipo de problema, que é mais perigoso ainda patrocinar atleta, que pode ter crime, pode ter doping, pode ter um monte de coisa. Então, há uma hierarquia. Há, sim, academia e conhecimento embarcado nesse negócio. Então, essas críticas, elas me preocupam um pouco. Porque você compara com o quê? Você trouxe a crítica, você mesmo desconstruiu a crítica. Você falou, criticam o Brasil por não ter as grandes marcas conhecidas, mas na Europa também não tem. Então, é isso. Essa é a explicação. E aí, produção, tem uns 2 ou 3 cortes aí na provocação de César, né? Porque isso é provado. Isso é provado pelo comportamento das marcas. Não tem jeito. Então, e é interessante a gente abordar isso, porque senão parece também uma crítica comum ao clube. Fica fácil bater no clube e dizer, olha, você não tem marcas globais. Claro, mas ninguém tem. Primeiro que a gente não tem alcance, a gente vai voltar até os capítulos anteriores, não tem uma liga para explorar a marca da liga, para explorar o campeonato, para você acessar o mercado internacional. Então, assim, se você não tem
a visibilidade para marcas globais, você nunca terá marcas globais, porque o seu mercado é o mercado local. Então, assim, eu vivi muito isso, observei muito isso, e aí o fato de assistir tudo que é campeonato do mundo, com um olhar de análise, mais até do que seja do jogo, seja do que está acontecendo fora de campo, me trouxe essas informações muito como observador. Você vai vendo que as marcas locais estão justamente como você falou, nos clubes menores, as marcas nacionais dos clubes médios, as marcas internacionais dos clubes grandes, porque elas vão para o mundo inteiro. Então, tem que criticar menos também e entender mais o que se passa no entorno para poder fazer a crítica certa no momento certo e não fazer a crítica errada só pela crítica. Até porque você trouxe cereja no bolo, que até me fugiu. Foi tanta emoção aí com a sua pergunta que até me fugiu. De fato, quando você pega uma La Liga, quando você pega uma Champions League e até uma UEFA League, são competições que têm uma penetração internacional muito maior do que o Campeonato Brasileiro tem. Aliás, se é que o Campeonato Brasileiro tem alguma penetração de peso internacional, porque falta o dono da competição cuidar da competição, tanto em seus direitos e sua publicidade e comunicação doméstica, quanto internacional. Né? E a gente falou muito disso no último episódio. Então, obrigado por ter lembrado, e essa é uma das razões. E aí, só para fechar esse capítulo, tem que combinar com os russos, né? As marcas também sabem o que querem, sabem a base geográfica que elas querem atingir, sabem os objetivos e as dores que elas querem sanar ou atingir. Então, se a gente não consegue oferecer o que o cara quer, a gente não vai vender mesmo. A gente vai ter que adaptar, a gente vai ter que baixar, talvez, o patamar, seja do padrão da marca, seja do valor que a gente pede. Só que esse é um processo de evolução. O que não muda é sempre muito além da exposição de marca. O que não muda o clube tem que servir o patrocinador e oferecer opções de solução e de atingimento de seus objetivos. Isso é uma coisa que a gente fala também há 20 anos, pelo menos. É servir mesmo, é dar ideia, é oferecer, é trabalhar muito mais do que está no contrato. Porque só assim, César, a gente vai chegar nesse ponto aqui, que é o principal ponto de atenção. Veja quantos segmentos de mercado a gente conversou hoje que patrocinaram o esporte, o futebol, nos últimos 18 anos. Foram 6 ou 7, mais ou menos. E o que falta é essa continuidade. O que faz o cara ficar é ele perceber que houve o valor. E esse valor ele é acumulativo, ele demora um pouco. E aí voltamos para a publicidade. A publicidade traz mais força e mais rapidez nessa construção de marca. Que aí você comprar as melhores mídias do Brasil, todo mundo que está vendo a gente aqui sabe como é poderoso o negócio. Então, eu peço, já me despedindo, né? Sirvam os seus parceiros, ofereçam opções de conteúdo, tragam opções para que ele atinja seus objetivos. E antes, o dever de casa, aprendam com seus parceiros o que eles precisam, né, em termos de objetivos, seja de construção de marca, seja de promoção, seja de relacionamento, seja de rejuvenescimento de marca, de venda de produtos. Entendam essas demandas e tragam opções para eles e trabalhem muito mais, muito além do contrato. Se fizer isso, a gente tem uma chance de evoluir mais rápido. Pessoal, fica aqui meu grande abraço. Talvez seja imbatível na série Receitas, essa para mim que é a mais apaixonante. Obrigado, César, pelas assistências, não foi nem passe, foram assistências. Bom dia, boa noite, boa tarde para todos. É isso, bacana falar disso, que é uma receita importante, com coisas que estão acontecendo no mercado, enfim, um mercado vivo e em crescimento. Então, vamos aqui encerrar esse tópico, acho que em grande estilo, porque mais do que a crítica, é importante nomear as possibilidades, que é isso, a questão da continuidade do trabalho, e lembrar que estão acontecendo coisas. Vou citar um caso antes de encerrar aqui, que é o Morumbis. Eu não sei se a história é real, que o São Paulo foi atrás da proposta e a Mondelez incorporou e falou, olha uma mudança, no estádio que tinha um nome tão tradicional, você cria um naming right, você cria um produto, você busca mais receita, você dá visibilidade para o parceiro, isso vai adicionar visibilidade em dia de show, em dia de jogo,
Enfim, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para acontecer, é preciso isso, trabalho, dedicação e continuidade, entrega, enfim, tudo mais que é possível fazer. Já que você falou do seu clube do coração, eu vou dizer o seguinte, tem muito trabalho, tem muita gente boa trabalhando sim, tem muita ideia criativa no território esporte. Eu acredito, sim, nesse case de busca do São Paulo por essa inovação do ponto de vista de conceito e criação, mas mais importante do que isso, é você achar aquele parceiro que abrace essa criatividade, essa ruptura no status quo, né, do passado, a inovação, aí sim a inovação da gestão. Então, eu acredito, é aquele ditado antigo que a gente via nossa vovó, nosso vovô falar lá no passado, né? Toda panela tem sua tampa, só que a gente tem que sair batendo panela por aí para achar a tampa. É isso aí. Valeu, grande abraço. Obrigado, abraço a todos.